Queria que você abrisse no último livro do Antigo Testamento, no último capítulo do Antigo Testamento, antes de entrar no Novo Testamento, o profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 4, os últimos 6 versículos, antes de findar o Antigo Testamento. Profeta Malaquias, capítulo 4, de 1 a 6. Terminaremos hoje, com a graça de Deus, essa série, e hoje é a 8ª pregação, a 8ª exposição aqui do livro de Malaquias. A mensagem do Deus Todo-Poderoso ao seu povo, por meio do profeta Malaquias. E nós vimos aqui, nesses 8 encontros, que não foram palavras fáceis. Pelo contrário, o Senhor falou de maneira dura, exortações veementes, acusações de Deus contra o pecado do seu povo. Vimos que Israel, a nação, o povo de Deus, estava vivendo uma falsa religiosidade. Vimos que nos dias do profeta Malaquias, o povo de Deus, o Israel de Deus, vivia um cinismo profundo. Essa gente que era chamada de povo de Deus, vivia uma dureza de coração, uma religiosidade morta, uma fé fingida. E o Senhor, por amor, por graça, levanta Malaquias, o profeta, o mensageiro, para chamar o seu povo de volta para si. Para chamar o seu povo a caminhar de novo nos seus santos e perfeitos caminhos. Vimos que o livro de Malaquias era um diálogo. Deus fazia uma acusação, o povo se defendia com cinismo e Deus trazia um veredito, uma palavra mostrando-lhes os pecados. Agora, nessa parte final, é um monólogo. Só Deus vai falar. É como se fosse o fechamento de tudo. A palavra final ficou com o soberano. Israel se aquieta, o povo de Deus agora se aquieta, e o Senhor vai falar por meio do profeta Malaquias. Eu quero lembrar a você também que são as últimas palavras antes de terminar o Antigo Testamento. Recorda-te, depois dessas palavras, 400 anos Deus se calou. 400 anos sem profeta, sem exortação, sem a palavra de Deus por meio dos seus servos para a nação. 400 anos. Essas são as últimas palavras antes desse tempo longo e difícil que Israel viveu. Esse texto de hoje é uma sequência do texto do pastor Rafael de domingo passado. Quase todos os teólogos não dividem esse texto, é um texto só, do capítulo 3, de 13, emenda com o capítulo 4. Nós mudamos por uma questão de didática, por uma questão de facilitar, porque queríamos pregar textos menores, mas é uma sequência. O texto, mesmo que haja a divisão na sua Bíblia, mas a sequência do capítulo 3, da mensagem que o pastor pregou na semana passada, é a continuidade desse texto de hoje. Você se lembra o que o pastor pregou? O povo de Israel estava murmurando. O povo de Israel estava se queixando, dizendo: não vale a pena servir a Deus. É inútil servir a Deus. Os ímpios prosperam, os ímpios são felizes, eles se dão bem, e nós que estamos aqui, nós que somos a nação de Israel, tudo vai mal na nossa vida. Então, eles chegam à conclusão: é inútil servir a Deus. Não há lucro,
Não há benefício. A gente serve a Deus e está debaixo de opressão. A gente serve a Deus, adora a Deus e parece que Deus se virou contra nós. E o profeta Malaquias responde dizendo que Deus não esquecera do seu povo. Mas você se lembra que entre os murmuradores sempre tem aqueles que salvam a igreja de Jesus. Os remanescentes, aqueles que não entraram nas conversas de corredores, aqueles que não entraram na murmuração, aqueles que não entraram nessa blasfêmia contra Deus, aqueles que se permaneceram fiéis. Eles são chamados de aqueles que temem o nome do Senhor, eles têm temor a Deus, eles têm honra para Deus, eles têm respeito a Deus, eles sabem que mesmo diante das situações, das circunstâncias adversas, Deus está no meio do seu povo e que Israel está pagando tudo por causa dos seus próprios pecados. E para esses, para aqueles que temem o nome do Senhor, no verso 16 do capítulo 3 vai dizer: então os que temiam o Senhor, além de permanecerem firmes, eles falavam uns aos outros, encorajando uns aos outros, dizendo uns aos outros: a palavra do Senhor é verdade no nosso meio. Então o pastor Rafael mostrou a nós, semana passada, as promessas que Deus deu para esses homens. E ele falou as promessas de Deus: vocês serão um tesouro particular. Verso 17 do capítulo 3. O pastor relembrou a nós que essas promessas o Senhor vai poupar-nos, ou vai ter compaixão. A palavra shamal, no hebraico, quer dizer compaixão. Eu terei compaixão de vós. E o pastor mostrou também que o Senhor vai mostrar, lá no finalzinho do texto, verso 18 do capítulo 3, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. No último dia, Deus vai fazer uma distinção do justo do injusto. E lá no último dia veremos o valor e o ganho de servir a Deus. Vamos ler o capítulo 4 e aprender algumas lições nessa noite para a nossa vida. Diz assim a palavra: pois eis que vem o dia, e arde como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, como palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe a todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus abençoe a sua palavra e fale ao nosso coração. Amém. Antes de entrarmos nos 3 tópicos que eu preparei do texto, eu preciso de maneira introdutória explicar aos irmãos 2 coisas importantes do texto para que o nosso entendimento seja mais amplo. A primeira coisa, a primeira consideração que eu preciso dizer para os irmãos desse texto é que nós podemos observar que aparece por 4 vezes a palavra dia, o dia.
vem o dia. O dia. No capítulo anterior aparece uma vez, então na sequência do texto, são 5 vezes que aparece a palavra o dia. E que dia é esse? O dia do Senhor. Quando nós lemos a Escritura, nós temos 2 diferentes, ou 2 expressões diferentes que aparecem para o dia do Senhor. Uma é uma delas, quando o apóstolo João estava na ilha de Pátimos, lá em Apocalipse, vai dizer isso, capítulo 1, verso 10, que ele estava preso na ilha de Pátimos, e no dia do Senhor, ele teve a revelação da grandeza e de tudo o que Deus ia fazer. E esse dia, o dia do Senhor, nesse contexto de Apocalipse ali, era o domingo. E nós chamamos até hoje, é o dia do Senhor. O dia do encontro do povo de Deus. O dia que o povo de Deus se reúne, como hoje, para adorá-lo. Mas há uma outra expressão do dia do Senhor, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, e é essa que Malaquias faz agora, que é o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia do Senhor, a parte segunda dessa expressão, é para mostrar que um dia o Senhor Jesus vai julgar todas as nações, que um dia tudo vai terminar nesta terra e todos os homens e mulheres de todas as nações estarão diante dele para ser julgado. Esse dia aparece na Escritura também como o dia do Senhor, não é o domingo, mas é o dia final, quando tudo já passou, quando tudo se acabou e o Senhor, como justo juiz, vai julgar as nações. Todos estarão diante dele e ele vai julgar. E é essa segunda expressão que o profeta Malaquias está dizendo. O dia aqui no texto é esse grande dia, o dia do julgamento. O que vai acontecer nesse grande dia? É isso que Malaquias vai dizer para nós. Que Deus vai honrar o seu povo nesse dia. Mas a segunda consideração, depois de explicar, quando aparece a expressão o dia, não é a referência ao domingo, mas é o grande e temível dia. A segunda consideração que eu preciso explicar para você no texto é que aparece no verso 5 e no verso 6. Enviarei o profeta Elias. Você fala, mas espera aí, eu estou ficando doido, mas Elias já ficou muito para trás. Como é que é isso, pastor? Malaquias viveu muito tempo depois de Elias, e agora ele está dizendo, está profetizando que Elias virá. A Bíblia apoia a reencarnação? Que isso, pastor? Elias já morreu, já foi para o céu, já vai voltar, agora como profeta? Não entendi. Eu explico. Primeira coisa, é que você deve se lembrar, ou saber, que Israel tinha 2 profetas queridinhos. Eles gostavam de todos os profetas, mas tinha 2 queridinhos. Igual a igreja aqui, tem 2 pastores queridinhos. Eu espero. 2 profetas queridinhos nos dias de Israel. Moisés era um, e é citado no texto, porque Moisés representava a lei, algo extremamente importante para o povo de Israel. Então ele era o querido da nação, porque ele trouxe a lei lá no Horebe. O Senhor deu as tábuas da lei nas mãos de Moisés, e ele compartilhou para o povo, e o povo tinha apego à lei do Senhor. Então Moisés era o queridinho. Mas a nação de Israel tinha um outro queridinho, que era Elias, um homem de poder. E Elias representava a profecia, os profetas, a ousadia, o chamado à restauração, o chamado a voltar, a profecia, não no sentido de ver as coisas do futuro, mas de relembrar a profecia e chamar a nação de volta para Israel. Se você se lembra, nos dias de Elias, o culto também estava um caos. Eles estavam adorando a Baal. O altar estava em ruínas.
E Elias, cheio do poder, cheio do Espírito, ele conclama a Israel: escolhei hoje a quem sirvais, ou vocês escolhem a Deus, ou vocês escolhem servir aos deuses de Baal. Ele era um grande profeta, um grande homem ousado por Deus. Mas quando a palavra de Deus aqui está se referindo a Elias, não é que Elias vai voltar outra vez. Essa é uma profecia que vai apontar para João Batista. E por que que nós, então, quando lemos Elias, as interpretações, os teólogos, todos concordam que é João Batista? Malaquias está querendo contextualizar para o seu povo, dizendo: assim como Deus mandou Elias, ele mandará agora, posterior, João Batista. Ele virá no mesmo espírito de Elias, ele virá na mesma ousadia de Elias, ele virá na mesma pregação de Elias, chamando o povo para o arrependimento. E o que foi que João Batista fez? A voz do que clamava no deserto, dizendo: arrependei-vos, raça de víboras. Então essa não é uma base para a reencarnação. Não é que Elias veio. Era uma referência por causa desse apego de Israel a Elias, que o profeta Malaquias profetiza a vinda de João Batista, aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Clareia um pouco? Melhora um pouco? Então são essas duas questões que ficavam no texto que eu precisava esclarecer para vocês. Pois bem, então vamos ao primeiro tópico. Eu dividi o texto em 3 tópicos e vou fazer no final 2 aplicações. O primeiro ponto está no verso 1. Pois eis que vem, ó, o dia de novo aí, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como uma palha. O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixarei nem raiz, nem ramo. Deus está respondendo à nação de Israel, que está dizendo que haverá um dia, o dia do juízo final, que ele julgará, que ele derramará a sua ira sobre os ímpios. Que ele vai julgar os ímpios, e diz o texto, uma linguagem figurada aí, que esse dia vem e vai arder como uma fornalha. Na Bíblia Sagrada, quando vem a linguagem figurada de fogo, é uma linguagem que traz juízo. Quando fala-se de fogo na Bíblia, é para apontar para o inferno. Quando fala-se de fogo na Bíblia, também fala-se de purificação, mas quando se refere aos ímpios, é para juízo, é para condenação, é para exterminá-los. E o Senhor está dizendo: os ímpios parecem que prosperam, e eles prosperam, mas vai chegar o grande dia, que o Senhor vai lançá-los na fornalha. Que o Senhor vai condená-los, que o Senhor vai fazê-los como ramos que queima o fogo, e quando o Senhor fizer isso, não vai sobrar nem raiz, nem ramo algum, porque a ira do Senhor será derramada sobre os ímpios. Para aqueles que rejeitam ao Senhor, para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, para aqueles que murmuram, para aqueles que blasfemam contra o Senhor, há um dia preparado para eles, e diz o texto que é um terrível dia. É uma fornalha, é um fogo que vem para consumi-los. Lembra que Jesus falou isso? Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Jesus usou o mesmo exemplo, que o joio vai ser jogado na fornalha e vai queimar, e Jesus estava fazendo referência à condenação daqueles que não creram no Senhor. Para os ímpios,
condenação. Mas para aqueles que temem ao Senhor, vocês serão o tesouro especial. Para vocês que temem ao Senhor, haverá compaixão. Para vocês que temem ao Senhor, haverá uma separação entre o crente e o incrédulo. Aquele dia, o grande dia, será dia de condenação para os ímpios. Não pense você que o Senhor vai deixar barato. Não pense você que o Senhor vai deixar que tudo isso passe. Não pense você que o final da vida está num cemitério. Não pense você que depois dessa vida, todos justos e injustos, crentes e não crentes, compareceremos diante do Senhor e Ele vai julgar como reto e justo juiz. Não pense você que aqui é o fim de todas as coisas. A palavra do Senhor nos exorta dizendo que após essa vida temos o céu e temos o inferno. O próprio Jesus falou sobre o inferno. O próprio Jesus, ao contar a parábola do rico e do Lázaro, vocês se lembram? Jesus vai dizer que um foi para as bênçãos e para o seio de Abraão, representando o céu. Mas o outro foi para as tormentas, foi lançado no fogo, foi lançado na fornalha, e naquele lugar era terrível, aquele lugar era lugar de dor, intensa dor e sofrimento. É isso que acontecerá com aqueles que não temem ao Senhor. Isso que acontecerá no último dia com aqueles que desprezam o Senhor Jesus. O próprio Jesus disse: aqueles que me confessam, eu os confessarei. Mas aqueles que não me confessam, eu também não os confessarei diante do meu Pai. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 25, que no último dia, quando Ele separar os da direita e da esquerda, aos da direita Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, mas aqueles que são bodes, aqueles que são do lado que colocado do lado da esquerda, o Senhor dirá a eles: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Esse é o final dos ímpios. Lembra que Israel estava dizendo: mas os ímpios se dão bem. Eles blasfemam contra Deus e nada acontece. Eles rejeitam a Deus e a vida deles é uma maravilha. Mas o profeta Malaquias vem lembrar ao seu povo que no último dia vai ser dia terrível para os ímpios. Deixa eu fazer duas aplicações breves aqui nesse primeiro ponto. A vingança não cabe a nós. Quando somos perseguidos, como somos injuriados, quando somos oprimidos pelos ímpios, zombam de nós, chacotam de nós, nós temos uma tendência, parece que inflama dentro de nós, e nós queremos nos vingar, nós queremos pagar o mal com o mal, nós queremos então acabar com eles, nós queremos lançar maldição sobre eles, mas o Senhor não permite isso. O Senhor diz: a mim pertence a ira. Isso é coisa do Senhor. Não cabe a nós nos levantarmos para nos vingar daqueles que nos perseguem. Não cabe a nós pagar o mal com o mal. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, orai por aqueles que vos perseguem. Nós cristãos precisamos entender isso. Não somos o povo da vingança. Não cabe a nós pegar na espada e partir para a luta e cortar o pescoço deles e matá-los. Nós precisamos fazer o quê? Entregar ao Senhor, porque naquele grande e terrível dia o Senhor vai separar, e naquele grande e terrível dia o Senhor vai descer a sua ira sobre eles e o Senhor vai se vingar deles, porque Ele é o Deus justo. Você deve estar falando assim: mas pastor, falar sobre o inferno em nossos dias não é popular. Não é, dá uma ideia, parece que de intolerância religiosa, de orgulho,
dizer que nós vamos para o céu e aqueles que rejeitaram a Jesus vão para o inferno, isso não cai bem, mas essa é a verdade da Escritura, irmãos. É o profeta Malaquias falando em nome de Deus, o mensageiro de Deus, proclamando a palavra de Deus, que o último dia o Senhor vai derramar a sua ira. Não pertence a nós essa ira. Nós temos que amar os inimigos. Nós temos que orar por eles. Nós temos que abençoá-los. A segunda aplicação que eu trago desse primeiro tópico é que a visão que nós temos de Deus, muitas vezes, é uma visão equivocada. Às vezes nós temos uma visão de Deus, o Deus Papai Noel. O que é o Deus Papai Noel? Aquele presentes para todo mundo. E aí a gente puxa a barba dele, a gente bate na cabeça dele, a gente tira foto com ele, a gente faz piada dele. Deus não é o Deus Papai Noel. Talvez a nossa visão sobre Deus é equivocada. Talvez a gente não tenha visto a moeda de dois lados. Deus é amor? Sim. Deus é misericordioso? Sim. Deus é gracioso? Sim. Deus é perdoador? Sim. Mas a moeda tem um outro lado. Deus se ira? Sim. Deus vai julgar? Sim. Deus vai condenar? Sim. Deus vai derramar a sua ira? Sim. Esta é a visão do Deus bíblico. Às vezes a gente fica olhando e dizendo, não, mas pastor, esse é um Deus muçulmano, é um Alá. Não, é o nosso Deus. Ele é compassivo, mas ele também é justo e vai descer a sua ira sobre todos aqueles que o rejeitaram e rejeitaram a sua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, passe a olhar a Deus na perspectiva correta. Afirmar que Deus vai ser bonzinho e que no final, no último dia, Deus vai dizer, tá bom, você me rejeitou lá, mas eu vou ser bonzinho com você. A porta do céu está aberta, entra todo mundo, afinal eu sou o Deus de amor, os crentes falaram que eu sou o Deus de amor, não vai ter ira, eu sou o Deus bonzinho, vai todo mundo para o céu. Deus vai salvar todo mundo. Esse não é o retrato do Deus da Escritura. O Deus da Escritura é o Deus de amor, mas também o Deus de ira. O Deus da Escritura é o Deus que perdoa, mas é também o Deus que pune. O Deus da Escritura é o Deus longânimo, mas também é o Deus que tem limite e que em um momento derramará a sua ira. A segunda parte desse sermão, a primeira, é o castigo do ímpio. Deus está dizendo, vai chegar o último dia, aguarde, e a minha ira vai ser derramada sobre eles. Mas a segunda parte desse texto, verso 2, mas para vós, que palavra gloriosa, né? Essa você tem que riscar e dizer, essa é para mim. Essa dá para colocar o seu nome aí. Mas para vós outros, quem são esses vós outros aqui? Aqueles do verso 16 do capítulo 13. Então os que temiam ao Senhor, ele repete no verso 2 do capítulo 4, mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, para aqueles que creem, para aqueles que são de Deus, para aqueles que estão firmes, mesmo diante das perseguições, para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que adoram o nome de Deus, aqueles que abraçaram a fé em Deus, para vós outros. Esse dia não será um dia terrível. Esse dia, para aqueles que temem ao Senhor, será um dia glorioso. O crente não pode temer o grande dia, porque nós estaremos lá no grande dia também, mas nós estaremos lá com a marca de Jesus Cristo e pela sua graça, por meio da fé, nós estaremos lá, não para ser condenados, mas para vós outros, verso 2. Olha as recompensas para aqueles que creem no nome do Senhor. Primeiro, nascerá o sol da justiça. Malaquias aqui mais uma vez usando
uma figura de linguagem. Malaquias, mais uma vez aqui, lembrando ao povo fiel de Deus, que naquele dia, no grande dia, terrível dia para os ímpios e os incrédulos, mas para vós que temem o Senhor, nascerá o sol da justiça. É como Malaquias estivesse falando a noite, que muitas vezes na Escritura simboliza a dor, a perseguição, os momentos difíceis, a dor que simboliza as trevas, mas naquele dia, depois de toda essa noite, vai raiar o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça, trazendo, veja, a linguagem poética aqui, trazendo a salvação nas suas asas. Quantos de vocês já viram o nascer do sol? Coisa linda. Você está naquela escuridão e daqui a pouco começa a surgir os raios de sol. E naquele dia, no último dia, para os que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça. O sol representa a luz, o sol representa a vida, o sol representa a esperança. Naquele dia, meus irmãos, o Senhor vai livrar os teus servos. Naquele dia, o Senhor vai fazer que a verdade, que a luz e a esperança raiem em nossos corações para estarmos com Ele. Não tememos. Não podemos temer o grande dia, é terrível dia para os incrédulos, mas para nós é o dia do sol, é o dia da justiça, é o dia da glória. O profeta continua dizendo mais. Naquele dia, aquele grande e terrível dia para os incrédulos, mas o dia para vós que creem. Ele continua usando mais uma linguagem aqui, poética. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Ele vai para um contexto rural. Talvez a maioria de nós é de um contexto urbano. Eu acho que a próxima geração nós vamos ter que explicar o que é um bezerro. Eles não vão nem saber o que é um bezerro. Bezerro, o que é isso, bezerro? Eu não sei a você, mas eu tive algumas experiências rurais. Irmãos, já subi em bezerro, já caí do cavalo, já tirei leite da vaca. Está vendo, meu amor? Já. O que Malaquias quer dizer aqui naquele último dia? Um monte de bezerrinho pulando e saltando. Irmãos, quando você pega um bezerro novo e ele está preso, e que ele acabou de nascer, e quando você abre a estrebaria e solta ele, o bicho pula e salta e corre como um doido. Parece até algumas de nossas crianças. E pula. O que Malaquias quer dizer? Naquele último dia, para vós que creem no nome do Senhor, será dia de alegria, será dia de libertação, vocês não estarão mais presos, vocês vão correr, e vocês vão saltar, e vocês vão pular de alegria. Para o ímpio é dia terrível, mas para o crente é dia de alegria. A gente experimenta aqui na terra algumas alegrias, não é verdade? Você não pode dizer que a sua vida é só tristeza. A gente tem lampejos de alegria, momentos de alegria. Sim ou não, gente? Temos. Eu posso me lembrar quando minha filha nasceu. Pensa num homem alegre. Pensa num pai bobo, pensa num homem vibrando. Eu me lembro que eu tive que ir em casa buscar alguma coisa para trazer para o hospital. No carro, eu parava no trânsito, a música alta, eu batia no volante. Irmãos, eu mordi o volante do carro de alegria. Segura aí, Vitória. Ficou a marca, elas viram, são testemunhas. Eu mordi de alegria. Nasceu a primogênita da família Ramos Pereira dos Santos, aleluia! E eu dirigia como um louco, com som alto, não vou falar muito, vocês vão ficar escandalizados, mas uma loucura, alegria!
Nós temos momentos de alegria. Pensa num pastor alegre, Libertadores da América. Mengão lá, suado. Meu irmão, nos últimos 5 minutos. Oh, Jesus. Saltando de alegria. Saltando de felicidade. E agora você imagina no final do ano, quando a gente for campeão do mundo. Meus irmãos, são alegrias. Outro momento de alegria que eu tive. Irmãos, eu era um jovem barbudo, missionário, andando por esse Brasil, pregando. Chegava em casa, uma solidão danada. Mas um dia brilhou o sol da justiça, chamado Irmã Carla, na minha vida. E eu estou lá na Bahia, irmãos, assim com um ternão poderoso, quando ela entra naquela igreja, linda, maravilhosa. Você pensa num homem alegre. Eu quase infartei aquele dia, irmãos, de alegria. Mas nenhuma dessas alegrias, nenhuma alegria que você teve, talvez de pegar o diploma, de pegar uma promoção na empresa, de se casar, ou de ver seu time campeão, nenhuma dessas alegrias vai se comparar com aquele dia que Paulo disse que nós o veremos face a face. Naquele dia que nós vamos receber do próprio Senhor Jesus as palavras dizendo: vinde bendito de meu Pai, eu preparei um lugar especial para vós. Nós vamos saltar de alegrias. Mas isso para os que temem ao Senhor. Aqueles que não temem ao Senhor, é dia de lamento, é dia de dor, é dia de condenação, é dia de tristeza. Mas para vós, é o sol da justiça, é a luz, é a alegria. Seremos bezerros soltos, saltando de alegria. Verso 3, ele dá mais uma amostra. Malaquias é intenso aqui, mostrando para nós como será esse dia para os salvos. Ele diz: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que eu preparei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nos dias antigos, irmãos, quando havia guerra entre dois povos e um povo vencia o outro povo, era costume do povo então pegar os valentes, ou os reis, ou aqueles que eram os lutadores daquela tribo ou daquele povo vencido e pisar sobre a cabeça deles. E eles diziam para os outros soldados: tira uma foto aí que nós vamos postar isso no Instagram. Pisados com a cabeça, com o pé em cima da cabeça do vencido. E a expressão que eles vão pisar como se fosse plantas nos vossos pés, como cinzas, era uma expressão da época que significaria a mesma coisa para nós hoje: game over. Acabou. O Senhor está dizendo: vai acabar. No último dia, vocês vão prevalecer. Talvez nós não estamos prevalecendo agora. Talvez agora os ímpios estão pisando sobre nós. Talvez agora, como era o contexto de Malaquias, os persas estavam pisando na cabeça deles, os persas estavam maltratando eles estavam oprimidos, eles estavam debaixo de perseguição e de dor e de circunstâncias adversas, mas o profeta Malaquias diz que no último dia vocês vão prevalecer, mas é no último dia, irmãos, não é agora. Essa teologia, irmãos, que nós vamos reinar agora, ela não provém da Escritura. Essa teologia, irmãos, diz que nós vamos agora pisar, traz o diabo aqui, vamos pisar na cabeça dela, não procede da Escritura. Que Deus agora te colocou lá no seu trabalho como cabeça e não como cauda, isso não provém da Escritura. O que provém da Escritura é que no último dia, no dia glorioso sim, naquele dia nós seremos os vencedores, mas aqui em muitas batalhas nós vamos perder.
nós vamos ser feridos. Nós vamos ter que carregar os nossos feridos. E vamos continuar prosseguindo, humilhados talvez, desprezados talvez. Mas quando nós chegarmos naquele dia, nós vamos pegar os nossos celulares com os pés na cabeça dos nossos inimigos e vamos tirar todas as fotos e postar em todos os Instagram dizendo: o Senhor nos deu a vitória, mas é naquele dia. Enquanto isso, irmãos, a luta continua. Enquanto esse dia não chega, nós vamos ter muitas batalhas, vamos ganhar algumas, perder outras, vamos ter momentos de grande alegria, mas momentos de grande tristeza, momentos que nós vamos ter uma saúde muito plena, mas momentos que nós vamos ter uma debilidade na saúde, momentos difíceis, momentos de lampejos, de bom, de feridos, mas no último dia não. No último dia, todos os nossos inimigos estarão debaixo dos nossos pés. O primeiro ponto, Malaquias mostra qual é o destino dos incrédulos, dos que murmuram, dos que ficam pelo caminho, dos que não temem o Senhor. Mas na segunda parte do texto, Malaquias diz: o que será para aqueles que temem ao Senhor? O sol da justiça, a alegria e a vitória final. Então por isso que nós podemos soltar um grito dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Por isso que nós devemos caminhar, por isso que nós devemos permanecer, por isso que nós devemos continuar perseverando, porque no último dia, esse grande dia, esse é o glorioso dia para o crente. E agora veja como tudo isso termina. Verso 4. Veja o verso 4. Como devemos viver? Como deve viver aqueles que temem ao Senhor antes que esse dia chegue? Como devem permanecer firmes aqueles que temem ao Senhor, que amam a Jesus até esse grande dia chegar? Veja o que Malaquias nos diz: lembrai-vos da lei de Moisés. Olha a exortação solene que Malaquias dá para o povo. A palavra hebraica aqui, lembrar, é ter em mente para agir. Essa é a ideia. Não é uma decoreba, não é um conhecimento vazio. A palavra que Malaquias usa aqui é essa ideia: ter em mente para agir. E o Senhor está dizendo: nós vamos perseverar, nós vamos caminhar, e para isso nós devemos o quê? Ter a palavra do Senhor, a lei do Senhor, que representa a palavra do Senhor, na nossa mente, para que nós possamos agir, para que nós possamos ter uma cosmovisão, para que possamos ter fé, esperando o grande dia do Senhor. Depois que Moisés morreu, o Senhor disse para Josué: ser forte e corajoso. Medita nessa palavra dia e noite. Não se aparte para a direita, nem para a esquerda. Fique firme nessa palavra. E essa é a palavra para nós hoje, irmãos. Para nós que estamos nessa caminhada para chegar no grande dia e receber todas as recompensas do Senhor, nós devemos então continuar caminhando na palavra do Senhor. O Salmo 119 diz: lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. O salmista ainda disse: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, dizendo: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Irmãos, irmãs, se nós queremos continuar nessa trilha, nesse caminho, para chegarmos no grande e glorioso dia, nós precisamos nos apegar à palavra. Hoje é o dia da Bíblia. Nós precisamos amar a palavra.
Nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos aprender a palavra, mas sobretudo quando Jesus termina o Sermão do Monte contando uma história de duas casas. Uma construiu sobre a areia, e quem constrói a casa sobre a areia é aquele que ouve a palavra, mas não pratica. E Jesus disse, mas aquele que constrói a casa sobre a rocha é quem ouve a palavra, e a palavra está em seu coração e em sua mente, e ele vive a palavra. Virá o vento, virá a chuva, as tempestades, ele não se abalará, porque está firmado na palavra. Por que muitos crentes estão ficando para trás? Por que muitos crentes estão caindo no mundo? Por que muitos crentes estão desanimados? Porque abandonaram a palavra, construíram sobre a areia. A resposta que nós podemos dar ao Senhor, nessa caminhada até chegar aquele grande e glorioso dia, é permanecer na palavra. Eu encerro com duas breves aplicações. Primeiro, se você é filho ou filha de Deus, foi alcançado pela graça salvadora de Jesus por meio da fé, você não deve temer o grande dia. Não tema. Se o Senhor te chamar antes do grande dia, não temas. Porque para você que crê, para você que foi alcançado pela graça, para você que depositou a sua fé somente em Jesus, também será um dia de glória quando Jesus te chamar. Mas se nós permanecermos até o grande dia, não devemos temer, porque nós estaremos lá, não pela nossa força, não porque fizemos algo de bom, não porque há algo bom em nós, nós estaremos lá porque a graça de Deus nos alcançou. E nós vamos receber todas essas recompensas. Mas se você entrou aqui nessa noite, e você não teme ao Senhor, você não professa Jesus como Senhor e Salvador, você não ama Jesus, você não anda no caminho de Jesus, você não deveria dormir essa noite, porque aquele dia vai ser um dia terrível, que serão lançados no lago de fogo da fornalha, para queimar eternamente, para sofrer eternamente. Se você entrou aqui nessa noite e não recebeu essa graça maravilhosa de Jesus, não confia somente em Jesus para a salvação, você precisa estar muito preocupado, porque será um dia terrível para você. Um terrível dia, dia de condenação, de dor. O texto fala de três grupos de pessoas. O primeiro eram os que murmuravam, dizendo, servir a Deus, isso é inútil. Ser fiel a Deus, eu vou viver a vida. Murmuravam, conheciam a Deus. Estavam no meio do povo de Deus, mas eram murmuradores, amavam mais a esse mundo do que o próprio Deus. Mas havia um segundo grupo, os incrédulos, os perdidos, que eram os persas aqui. Para eles, o Senhor vai lançá-los no fogo. Mas havia o terceiro grupo, os que temiam o Senhor e se encorajavam mutuamente e ficavam firmes e pegavam a lei de Moisés e ficavam aprendendo mais da lei de Moisés e vivendo a palavra de Deus com fé, com esperança que naquele grande e último dia o Senhor traria a vitória. Qual grupo você está? De qual grupo você se identifica? Talvez você está aqui entre nós, mas ainda você não é do Senhor. Talvez você está aqui por conveniências. O último dia
será um dia terrível para aqueles que não temem ao Senhor. Por fim, o Senhor, através do profeta Malaquias, profetizou a vinda de João Batista, como eu disse no começo. Ele vem com uma mensagem de chamado a arrependimento. Mas João Batista não é o protagonista. João Batista é aquele que está preparando o caminho, porque vem alguém maior que ele. João Batista, quando vê então aquele que é maior que ele, diz que ele não é digno nem de desatar as suas sandálias. João Batista, que é profetizado aqui nesse texto, que virá, não é o maior. E ele, quando vê o Senhor Jesus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seguiu. Irmãos, se nós estaremos lá naquele último dia e vamos receber todas essas recompensas que o Senhor prometeu para o seu povo, é por causa de Jesus. É porque nós depositamos a fé na obra salvífica de Jesus. Se nós estaremos lá no último dia, é porque o Senhor derramou a sua graça maravilhosa sobre a nossa vida. Por isso que nós temos que viver para Ele. Por isso que nós devemos então amá-lo sobre todas as coisas, amá-lo mais do que a nossa própria vida. É por isso que nós devemos glorificá-lo em tudo que fizermos, porque se vamos estar naquele dia, é por causa dEle, é para a glória dEle. Ame-o, adore-o, sirva-o, ande segundo a sua palavra. Será que a sua vida não está como a vida de Israel? Será que a sua espiritualidade não está como a espiritualidade de Israel, com máscaras, cinismo, uma fé fingida, uma espiritualidade morna? Será que você não está como Israel dizendo: olha, será que vale a pena mesmo servir a Deus? Será que eu e você não estamos murmurando como Israel, dizendo: é inútil servir a Deus? Será que nós não estamos como Israel, uma fé morna, uma religiosidade falsa? Uma religiosidade que a gente vem na igreja, ouve os sermões, canta os louvores, mas a nossa vida não é transformada, a gente continua com aquelas máscaras, mas dentro de nós, ao nosso redor, a nossa vida está afundada no pecado. Essa é a noite. Assim como o Senhor, por meio do seu profeta, chamou o seu povo ao arrependimento, essa é a noite de tirarmos as máscaras e nos dobrarmos aos pés de Jesus, clamando misericórdia, cheios de humildade, dizendo: Senhor, Jesus, aqui está a minha vida, restaura a minha espiritualidade, acende de novo, Senhor, o fogo, o amor. Aviva, Senhor, aquilo que está morto. Me arranca dessa hipocrisia de querer viver uma vida que aparentemente as coisas estão bem, mas eu estou enfurnado no pecado. Essa é a noite de nos lançarmos aos pés de Jesus com humildade, dizendo: tem misericórdia de nós, e tirarmos as máscaras. E Ele vai nos ver como nós somos. Mas Ele nos amou, não porque nós somos alguma coisa, mas Ele nos amou para fazermos de nós alguma coisa. Ele nos amou para que nós pudéssemos então agora viver para a sua glória, para que nós pudéssemos então rejeitar o pecado, andar em santidade de vida, cheios do Espírito, andando no Espírito, cheios da palavra, amando-o, servindo, contribuindo, participando do seu reino para a glória do seu nome. Essa é uma noite de um chamado ao arrependimento. Porque o Deus de Malaquias é o Deus que está sendo adorado nessa igreja.